Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, de saúde, crochetando bastante. Na nossa aula de hoje, nós vamos confeccionar a caixa acoplada do jogo Manuela. Nós vamos utilizar para fazer essa capa, agulha 3,5, uma tesoura para os arremates, uma agulha de tapeceiro para auxiliar nos arremates, e uma argola. Nós vamos utilizar uma argola de acrílico que ela tem 5 centímetros, olha, de diâmetro, ok? Todos os meus trabalhos, pessoal, eu trabalho com fio 6, ok? Então, eu não tenho ideia como que fica essa capa no fio 8, tá? A quantidade de pontos, nem nada. Eu vou trabalhar no fio 6, porque são os fios que eu trabalho. Eu não consigo trabalhar com fio 8, que dói muito minha mão e meu braço, ok? Então, eu trabalho só com o fio 6. Todos os fios que eu vou usar aqui, o branco, o lilás e o roxo, e os mesclados para fazer a flor Manuela, são todos fio 6, ok? Eu vou precisar também de 2 flores Manuela. Essa flor já tá no tapete, eu vou deixar o link logo abaixo da descrição aí, que lá eu ensino direitinho como que faz a flor Manuela, ok? Nós vamos precisar de 2 flores, tá? E aqui, argola, se você não tiver argola, mas você quiser fazer sua caixa ou quiser fazer a caixa da sua cliente, também dá para fazer. Na caixa acoplada do Mickey, eu ensinei como que mede a quantidade de correntes lá que eu coloquei no meu ponto, mas como que mede em centímetros para você fazer com correntinhas, tá? Eu vou deixar o link logo abaixo aí na descrição para vocês tirarem a dúvida como que faz sem argola. Se você não tiver argola, também dá para fazer a sua caixa, ok? Vamos dar início então à nossa aula. Eu já fiz essa base aqui nas caixas acopladas que tem aí no meu canal, mas eu vou fazer novamente aqui com vocês só para não ficar nenhuma dúvida, ok? Algumas aulas para frente, aí talvez eu não faça mais essa base, eu deixo só o link das aulas na descrição do vídeo. Mas essa aqui eu vou fazer com vocês novamente, tá? Ó, peguei meu fio branco, deixei uns 10, 12 centímetros de fio. Eu vou introduzir minha agulha aqui dentro da argola e vou puxar meu fio. E já vou segurar esse fio aqui que eu vou arrematar, e já tô segurando ele, eu vou travar minha corrente, tá? Ó. Não é necessário amarrar, tá bom? Não é necessário amarrar, não. É só travar essa corrente. Agora, eu vou puxando pontos baixos em volta da argola. Fiz 1, 2, e vou ajeitando meu fio. 3, 4, 5. O comecinho é um pouquinho chatinho de fazer, mas depois que você faz uns 5, 6 pontinhos, ó, ele já fica firme. Eu não vou contar com essa laçadinha, tá? Eu vou contar só com os lacinhos aqui dos pontos baixos. Então, eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos. E vou segurando meu fio aqui pra mim arrematar ele. 6. Vou ajeitando ele. 7. 8. 9. 10. Aí, eu vou dando uma puxadinha nesse fio aqui, só pra ele ficar escondidinho aqui atrás, tá? Eu vou trabalhar um total aqui de 36 pontos baixos, tá? Eu vou trabalhar, aqui eu já trabalhei 10. Eu vou trabalhar mais 10 e vou voltar com vocês para ensinar como que eu arremato esse fio aqui. E depois eu vou fechar os 36 pontos aqui com vocês. 36 pontos baixos, ok? Trabalhei aqui 20 pontos, tá? Eu vou explicar para vocês como que eu faço para arrematar esse fio aqui, ó. Ele tá aqui, eu deixei só esse lacinho aqui só para não desmanchar, tá bom? Ó. Eu vou pegar esse fio aqui, ó. O fio que a gente deixou por baixo, né? Eu vou abrir ele, eu vou distorcer ele assim, ó. E vou abrir ele, vou deixar 3 fios de cada lado, que eles são 6, né, ó. Eu vou abrir ele em 2 perninhas. Ó, tá vendo? Aí, eu vou pegar qualquer fiozinho desse aqui, pode ser até o primeiro aqui, ó. E vou puxar uma dessas perninhas. Deixa eu usar o lado maior da agulha. Opa, tá viva. Ó, uma dessas perninhas eu vou passar por esse fio aqui, ó. Eu vou deixar uma de cada lado aqui, depois eu vou ajeitar aqui meu ponto baixo, tá? Ó. Eu vou dar só um nozinho aqui. 2 nozinhos, né, na verdade. Eu vou arrematar esse 1, 2 nozinhos. Aí ele vai ficar escondidinho aqui na parte de trás
da nossa argolinha. Eu já cortei meu fio, tá, ó? Meu nozinho ficou bem escondidinho aqui. Agora, eu vou ajeitar meu ponto de baixo aqui, ó. E vou terminar de fazer meus pontos. Eu fiz 20, né? 21, 22. Opa, enroscou aqui. 23, 24, 25, 26, 27, 28. Eu vou ajeitando aqui, ele vai dando espaço, ó. 29, 30, 31, 32, 33. Você vai puxando pro ladinho aqui, ele vai dando espaço, ó. 34, 35, 36 pontos baixos, ok? Ó, depois ele vai chegar tudo no lugar, tudo bonitinho, ó, 36 pontos. Eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto baixo aqui, ó, ele fica bem apertadinho aqui, mas dá pra você pegar ele, ó, e puxar um ponto baixíssimo. Fechei meus 36 pontos baixos. Vou subir uma, duas, três correntes, vou fazer devagarinho, tá, pessoal? Pra vocês entenderem bem. Subi 3 correntes. No próximo ponto baixo aqui, eu vou fazer um ponto alto. Laço, no próximo eu faço um ponto alto. Ok? Fiquei com 3 pontos altos, contando com essas 3 correntes do início. Uma corrente de intervalo, laço, pulo 2 pontos de base. No terceiro, eu vou fazer 1, 2, 3 pontos altos no mesmo lugar. Uma, duas, 3 correntes de intervalo, laço, no próximo ponto baixo, eu faço 3 pontos no mesmo lugar novamente. 2, 3. Já fiz a minha primeira quina. Uma corrente de intervalo, laço, pulo, ó, dá uma puxadinha aqui, ó, porque vocês vão ver que tem um ponto baixo aqui escondido. Eu pulo 2 pontos de base, no terceiro eu vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Certo? Uma corrente de intervalo, laço, pulo 2 pontos de base, no terceiro, eu vou fazer um bloquinho de 3 no mesmo lugar. 3 pontos altos. 2, 3, que aqui nós formamos a parte reta é ponto sobre ponto, e a quina são 3 pontos no mesmo lugar. 3 correntes de intervalo. No próximo ponto baixo, mais 3 pontos no mesmo lugar, para formar a outra parte da nossa quina, ok? Uma corrente de intervalo, laço, ó, tem um pontinho escondido aqui, eu pulo 2 pontos de base, no terceiro, eu vou fazer um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. E assim, nós vamos transformando nossa parte redonda na base quadrada. Uma corrente de intervalo, pulo 2 pontos de base, no terceiro, eu vou fazer 3 pontos no mesmo lugar, que nós vamos fazer nossa terceira quina. Uma, duas, 3 correntes de intervalo, laço, no próximo ponto, eu vou fazer 3 pontos no mesmo lugar novamente. Deu para entender aí, pessoal? São, primeiro, 3 pontos, na parte reta são 3 pontos, ponto sobre ponto, e quando vai fazer a quina, são 3 pontos no mesmo lugar. Uma corrente de intervalo, pulo 2 pontos de base, no terceiro eu faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto, e no próximo, mais um ponto alto. Certo? Uma corrente de intervalo, pulo 2 pontos de base. No terceiro, eu vou fazer 3 pontos altos no mesmo lugar, pra gente fazer nossa última quina. 3 pontos no mesmo lugar. Uma, duas, 3 correntes, laço. No próximo ponto baixo, eu faço 3 pontos no mesmo lugar. 2, 3 vezes o ponto alto. Aí, vocês vão perceber que aqui só sobrou os 2 pontinhos, ó, 1, 2 pontos, que esse ponto aqui já é das correntes, então sobrou 2 pontos de intervalo. Eu faço uma corrente de intervalo, vou na terceira corrente aqui e puxo meu ponto baixíssimo.
E assim a gente fez a base. Deixa eu colocar na minha mão, porque tá uma base branca em cima da branca, ó. Assim a gente transformou a parte redonda na base quadrada, ok? Agora nós vamos unir as flores, tá? Eu vou andar por cima desses dois pontos altos por uma, duas, 3 vezes o ponto baixíssimo, até chegar na correntinha. Eu vou subir uma, duas, 3 correntes. No mesmo espacinho aqui, eu vou fazer 2 pontos altos. Certo? Fiquei com um bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente de intervalo. Vou na primeira quina aqui, vou fazer 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos. 3 correntes de intervalo. E mais 3 pontos altos, que é minha primeira quina aqui na base branca. Ok? Ó, ela fica bem bonitinha. Com 3 correntes, ela fica bem quadradinha. Uma corrente de intervalo. No próximo espaço, vou trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos. Ok? Uma corrente de intervalo. No próximo espaço, um bloquinho de 3 pontos altos. Ok? Uma corrente de intervalo. No próximo espaço, um bloquinho de 3 pontos altos. Trabalhei aqui minha primeira quina e minha primeira base reta, certo? Agora eu vou emendar uma das flores. Eu vou fazer uma corrente de intervalo. Voltei aqui com a minha base no mesmo lugar. Fiz uma corrente de intervalo, laço. E já pego minha primeira flor aqui. Uma do ladinho da outra. Aqui, ó, na parte verde, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Uma, duas, 3 vezes o ponto alto. Certo? Eu vou pegar essa base branca aqui, eu vou virar ela de frente pra mim. Ó, minha linha tá aqui por cima, ó. Tá uma de frente com a outra, assim. A maioria dos meus trabalhos eu faço as emendas assim, tá, pessoal? Então, vários tapetes meu, as caixas acopladas, vocês vão ver as emendas assim, dessa maneira, tá? Eu viro um de frente pro outro. Eu peguei a base branca aqui, ó, eu dou uma viradinha dela no avesso, vou pegar no primeiro espacinho aqui, ó, e vou puxar um ponto baixo. Vocês viram que eu não fiz corrente de intervalo, por quê? Porque eu fiz um ponto baixo, tá bom? Laço, venho na parte verde e trabalho 3 pontos altos. Uma, duas, 3 vezes o ponto alto. Vou lá na base branca, no segundo espacinho e prendo um ponto baixo, sem nenhuma corrente de intervalo. Laço, venho na parte verde e trabalho 1, 2, 3. 3 pontos altos. Vou na parte branca, ó, você vê que eu tô segurando sempre os dois aqui, ó. Nessa outra mão eu tô segurando os dois. Vou na parte branca e trabalho um ponto baixo. Laço. Venho aqui na quina da parte verde e trabalho já vou esconder nesse nozinho verde aqui, ó. 2, 3 pontos altos. Na quina, como nós temos 3 correntes, eu preciso de uma corrente de intervalo. Na quina, um ponto baixo e uma corrente de intervalo. Laço, venho aqui na parte verde e completo minha quina com 3 pontos altos. Ok? Ó, nossa primeira emenda já ficou pronta, tá? Ó, vou pôr a mão por baixo assim, ó, pra vocês verem. A primeira emenda já ficou pronta. Uma corrente de intervalo, no espacinho aqui de correntes, eu faço 3 pontos altos. Uma corrente de intervalo, no próximo espacinho de corrente, eu faço 3 pontos altos. Uma corrente de intervalo, vou fazer minha quina aqui, 3 pontos altos. 3 correntes de intervalo. E 3 pontos altos, para fazer a curvinha aqui da quina bem bonitinha. 3 correntes, por quê? Porque ela fica bem quadradinha, ó. Vou continuar aqui, fazer essa repetição aqui, ó, de bloquinho de 2 e quina. Vou fazer aqui, ó, bloquinho, bloquinho, quina, bloquinho, bloquinho. Quando chegar aqui, eu retorno com vocês, tá? Essa mesma repetição aqui, que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui e aqui. Quando chegar aqui, eu retorno com vocês.
Trabalhei aqui a minha base, né? Do jeito que eu expliquei pra vocês, ó. E cheguei aqui. Bloquinho de 3 pontos. Uma corrente de intervalo. Cheguei aqui na quina, eu vou fazer 3 pontos altos. No mesmo lugar. Uma corrente de intervalo e vou vir aqui nesse meinho aqui, onde eu emendei, vou pôr um ponto baixo. Ó. Já fechei a emenda do meu primeiro square. Uma corrente de intervalo, vou vir aqui, ó, nessa quina e vou trabalhar 3 pontos altos, que eu vou fechar a quina aqui da base branca. Ó, ficou assim, ó. Ok? Uma corrente de intervalo, vou vir no próximo espacinho aqui, vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Tudo isso, pessoal, que eu tô fazendo é para não cortar o fio, para não ter muitos arremates, tá? Nós vamos começar com o fio aqui e vamos terminar com o fio lá na parte do corpinho já da caixa acoplada, tá bom? Onde a gente vai ter que parar a parte branca, para depois mudar de cor. Então, aqui tudo, ó, eu fiz só um arremate aqui. Até agora não teve remate na parte branca. Uma corrente de intervalo, bloquinho de 3. Tudo que eu puder fazer nas minhas peças, travar fio, como eu tenho em algumas aulas, ou fazer emendas assim para não ter arremates, eu vou fazer, tá bom? Para facilitar, porque eu acho que o arremate toma muito tempo da gente. Deixa eu desenroscar meu fio aqui. Ó, bloquinho, bloquinho, uma corrente de intervalo. Cheguei aqui na quina, eu vou fazer minha quina completa. 3 pontos altos. 3 correntes. Viro 3 pontos altos. Seria interessante vocês assistirem a aula do Mickey, porque lá eu ensino a tirar as medidas, tá bom? E fazendo com as medidas certinhas que a cliente passar, ou você tirar as medidas da caixa da cliente, aí não corre o risco da capa ficar ou muito grande ou muito pequena, ok? Ó, a quina, uma corrente de intervalo, no próximo espacinho, mais um bloquinho de 3 pontos. Uma corrente de intervalo, no próximo espacinho, mais um bloquinho de 3 pontos. Quando eu falo bloquinho de 3 pontos, pessoal, é bloquinho de 3 pontos altos, tá? Ó, vai ficando bem bonitinho. Uma corrente de intervalo. Aqui nessa quina, eu vou fazer só metade da quina, porque nós vamos emendar nossa próxima flor. Tá? Ó, ficou assim. Nossa primeira emenda ficou assim. Uma corrente de intervalo, vou pegar minha flor, ó, uma do ladinho da outra, eu tô segurando a base branca aqui, e já fiz uma corrente de intervalo, laço, e vou pra parte verde. Vou trabalhar 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos. Pego a minha base, viro ela de frente pra mim, ó, ó, a flor tá lá, a parte do meio tá aqui, ó. Tá de frente pra mim. Eu vou trabalhar na parte verde e vou prender na parte branca, ó. Deu pra entender? Ó, eu pego minha parte branca, viro ela um pouquinho do avesso. No primeiro espacinho, eu prendo um ponto baixo. Laço, venho na parte verde e faço 3 pontos altos. 2, 3. Só essa parte que é bem, tem que ser bem explicadinha, pessoal, para vocês entenderem. Depois o corpinho, ele é um ponto repetitivo, então ele vai rapidinho, tá? Pego na parte branca, ponho um ponto baixo. Laço, na parte verde, 3 pontos altos. Certo? Vou na parte branca, no próximo espacinho, ponho um ponto baixo. Laço. Faço metade da minha quina aqui, nessa parte verde. Peraí que enroscou. Metade da minha quina, que eu quero dizer, são 3 pontos altos. Uma corrente de intervalo. Venho na parte branca, prendo um ponto baixo. Uma corrente de intervalo. E completo a minha quina aqui, que são 3 pontos altos. 2, 3 vezes o ponto alto. Olha. Tá quase pronto. Tá faltando uns pedaços aqui, porque a gente ainda vai fazer a volta. Então, eu vou fazer a repetição aqui de uma corrente bloquinho, uma corrente bloquinho, quina, uma corrente bloco, quina, uma corrente bloco, até chegar aqui. Quando chegar aqui, ó, eu vou fazer essa mesma repetição que eu fiz aqui, ó, eu vou fazer aqui, ó.
Aí, quando eu chegar aqui, ó, eu retorno com vocês, tá? Pra gente fechar essa partinha que tá faltando aqui. Cheguei aqui, fiz, né, a minha base de bloquinhos com uma corrente de intervalo. A quina com 3 correntes de intervalo. Aí, cheguei aqui, ó, no meu último espacinho de corrente. Eu vou fazer uma corrente de intervalo. Aqui, eu vou completar minha quina com 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos. Uma corrente de intervalo, vou vir aqui nesse meio onde eu fiz a emenda e vou pôr um ponto baixo. Ó, fechei o meu square. Uma corrente de intervalo, vou vir aqui, ó, nessa quina aqui da base branca e vou fechar ela também com 3 pontos altos. Certo? Uma corrente de intervalo, vou vir aqui no último espacinho que nós temos para fechar essa nossa base e vou trabalhar 3 pontos altos. Uma corrente de intervalo. Agora, chegamos na corrente aqui do início, as 3 correntes que fizemos. Vamos na terceira corrente e puxar um ponto baixíssimo. Ó, tá pronta a nossa base de cima da caixa acoplada. Como eu falei pra vocês que a do Mickey aí eu usei pra tirar medida, eu tô usando pra tirar medida, eu tô usando também pra... Eu vou tirar o celular aqui do lugar e vou mostrar pra vocês o que eu tô usando também pra tirar medida, que seria uma boa aí pra vocês que não tem... Se você não tiver caixa acoplada na sua casa, em papelaria tem caixa de papelão de arquivo morto. É assim que fala mesmo, arquivo morto, tá? Em papelaria que tem. Ela é quase do tamanho de uma caixa acoplada, tá? Eu tô usando ela na foto aí da capa, você vai ver que eu não tenho caixa acoplada na minha casa. Eu tirei essa ideia da professora Edilene Fittipaldi, ela ensina como você fotografar com uma caixa, tá? Eu vou deixar o link dela ensinando aí fazer essa caixa para você tirar, fotografar. Se você não tiver, eu vou deixar o link aí logo abaixo na descrição para vocês verem como que ela faz, tá? Fica excelente. A minha caixa eu não precisei forrar como ela forra lá no vídeo dela, porque eu achei já uma caixa branca na papelaria aqui perto da minha casa, tá bom? Eu vou tirar o celular aqui para vocês verem o que eu tô falando. Ó, essa caixa, tá vendo? É uma caixa de arquivo morto, que as pessoas falam, para guardar documentos, assim, quando não vai usar mais, tá? Essa caixa, ela ficou um tamanho excelente pra você medir, ó. Vou pôr aqui em cima, eu tô segurando só com a mão, tá, pessoal? Só pra vocês verem. Eu vou pôr um pouquinho mais pra cima, que o meu suporte tá atrapalhando. Deixa eu tirar um pouquinho mesmo. Ó, a caixa é ótima pra você ter uma base de como que vai ficar a sua capa, tá? Agora, para ela chegar na medida que eu preciso, nós vamos fazer uma volta de bloquinhos agora em volta dela, tá bom? E essa caixa é ótima. Se você puder comprar uma caixa dessa, vai te auxiliar muito para você fotografar ou para você medir a sua capa, se você precisar. No vídeo aí do Mickey, eu ensino como tirar as medidas, aí fica mais fácil para você saber sobre a caixa, tá bom? Agora, pessoal, nós vamos fazer mais uma carreira de bloquinho de 3. Depois nós vamos fazer bloquinho de 2 com 2 correntes, igual do tapete, do pé do vaso, da tampa, tá bom? Então, mas primeiro a gente vai fazer mais uma carreira de bloquinho de 3. Então, eu vou andar com ponto baixíssimo aqui, ó, até esse meinho dessa corrente. Eu vou subir 3 correntes e vou fazer mais 2 pontos altos. Bloquinho de 3. Uma corrente... Aqui nesse meio, mais um bloquinho de 3 pontos altos, uma corrente, venho para esse próximo espaço, bloquinho de 3 pontos altos, uma corrente, e vou trabalhando um bloquinho de 3 pontos altos em cada espaço. O importante é nessa junção aqui você fazer isso, ó, tá? Um bloquinho desse lado e um desse. Bloquinho de 3 pontos altos, só vai mudar na quina, tá? Nós não vamos fazer a quina dessa vez, porque ele tem que descer, ele tem que emborcar, fechar igual um chapéu, para ele encaixar na nossa caixa acoplada, tá bom? Pessoal, se vocês estiverem escutando algum barulhinho, é minha cachorrinha que tá aqui, do meu lado.
fazendo barulho, tá? Ó, chegamos aqui, ó. Trabalhei todos os bloquinhos de 3 com uma corrente de intervalo. Uma corrente de intervalo. Cheguei na quina, eu vou fazer só um bloquinho de 3. Ele vai virar mesmo, tá? Ele tem que virar pra fazer o corpinho da nossa caixa, tá? Uma corrente de intervalo. Eu vou fazer a volta toda assim, não esquecendo que quando chegar na quina é só o bloquinho sozinho. E quando chegar nessa junção aqui, ó, entre um square e outro, tem que fazer o bloquinho desse lado e o bloquinho desse. Eu vou trabalhar mais um pouquinho aqui o meu, de bloquinho de 3, uma corrente. Só para não ficar muito repetitivo o vídeo, muito cansativo, tá bom? Uma corrente de intervalo, próximo espaço. Aqui é todo assim, ó, bloquinho de 3 e uma corrente, bloquinho de 3 e uma corrente, tá? Uma corrente, chegamos na nossa próxima quina, é só um bloquinho de 3 pontos altos, tá? E você vai trabalhando, uma corrente, um bloquinho de 3, ó. Ele vira mesmo assim, ele tem que emborcar mesmo, que é para encaixar lá. Eu vou trabalhar aqui a minha volta toda, não esquecendo que quando chegar aqui nessa junção aqui, ó, entre um square e outro, tem um bloquinho aqui e um aqui, todos. Aqui tem um bloquinho aqui e um aqui, todos, né, bloquinho de 3, e na quina é só um bloquinho. Eu vou dar a volta toda, quando chegar aqui eu retorno com vocês, ok? Cheguei aqui no final da minha volta toda, fiz uma corrente de intervalo. Ai, deixa eu virar minha agulha. Fiz uma corrente de intervalo, venho aqui na terceira corrente e fecho com ponto baixíssimo. Ok? Agora, eu vou andar aqui, ó, com ponto baixíssimo até chegar aqui no meinho e vou subir 3 correntes, um ponto alto. 2 correntes de intervalo, no próximo espaço, 2 pontos altos. 2 correntes de intervalo, no próximo espaço, 2 pontos altos. 2 correntes de intervalo, no próximo espaço, 2 pontos altos. Eu vou trabalhar assim a volta toda, de 2 correntes de intervalo e 2 pontos altos. Não esquecendo que nós não temos mais quina, a gente vai passar direto, ó. 2 pontos e 2 correntes, não tem mais quina, tá, pessoal? Que é pra fazer o corpinho da nossa caixa. Eu vou dar a volta toda aqui, agora é uma repetição, tá? E falo mais uma vez, se você tiver a medida da caixa acoplada da sua cliente, é mais fácil para você trabalhar. Porque você vai adequar a base de cima da sua tampa pela medida da sua cliente. Se você ver que essa medida que eu fiz aqui, ó, até a quina aqui, ó, ela ficou pequena para sua medida, você pode dar mais uma volta com quina, fazer quina, assim, 3 blocos. Você pode dar mais uma volta completa igual essa, para ela ficar um pouquinho maior. Aí você vai adequar a sua medida. Para minha medida, é do jeito que eu fiz aqui, tá bom? Vai encaixar certinho ali na caixa, né? Que é que eu tô usando para fazer as medidas das minhas caixas acopladas. Que tá dando certo assim para minhas clientes. Aí tem que ver também se o seu ponto for muito apertado, pessoal. Usa uma agulha maior, faz uma carreira a mais, que como aqui são carreiras de repetições, você pode fazer carreira a mais, tá? Dessa daqui, ó, que tem quina. Você pode fazer mais uma carreira com quina, depois você segue ela reto sem a quina, tá bom? Aí você vai... A caixa, se eu não me engano, a caixa do Mickey. Foi a primeira que eu fiz. Eu fiz sem a parte de trás, tá, pessoal? Do encosto da caixa. Por quê? Porque a cliente que me pediu a caixa dela é encostada na parede, é colada praticamente na parede. Então, eu só fiz laterais e frente. A outra, que foi a caixa da Minnie, se eu não me engano, eu fiz ela completa. A volta toda, tá? Então, se a caixa da sua cliente encostada, colada na parede, você pode fazer só lateral e frente, tá? Você não precisa fazer essa parte de trás. Aí, lá na caixa do Mickey, você pode estar vendo como que eu fiz para eu fiz uma corrente atrás, tá? Um acabamento atrás. Como que eu fiz pra capa não cair, ela não sair do lugar, tá? Eu vou dar a volta toda aqui, assim,
com, ó, 2 correntes e 2 pontos altos. Quando eu chegar lá na parte onde nós iniciamos, eu retorno com vocês, ok? Cheguei aqui no final da carreira, né? Eu vou fechar com ponto baixíssimo, uma corrente, vou aqui na terceira corrente do início e vou fechar com ponto baixíssimo. Eu vou cortar meu fio e vou trocar de cor, tá? Porque essa base aqui do corpo, ela não pode ficar muito grande, porque o bico já é grande. Eu vou cortar meu fio, vou tirar ele aqui. Pra mim não precisar depois andar com esse fio, eu vou andando com ele aqui, ó, só no fiozinho de trás, ó. Eu vou puxando ele assim, ó. Como se eu fosse fazer a correntinha, mas eu puxo ele de uma vez, ó. E dou uma puxadinha assim pra ele não encolher o trabalho. Eu vou andando com ele por uns 10, 12 pontinhos. Opa, enroscou aqui. Ó, aí, quando eu quiser deixar ele pra trás, eu introduzo a agulha assim e puxo ele pra trás. Deixo ele lá pra depois eu amarrar, ó. Eu enrolei ele aqui, tá vendo? Depois eu vou arrematar, já andei com ele um pouco, tá? Ó, é assim mesmo, tá, pessoal? Ela fica emborcadinha assim mesmo. Agora eu vou pegar o meu fio lilás. Deixa eu pegar aqui, que nós vamos fazer 2 carreiras no lilás, tá? Aqui, como, tipo assim, não vai ter frente e costa, vai ser igual, tá? Mas eu vou deixar os nós tudo de um lado só. Ó, eu terminei aqui, tá vendo? Eu vou amarrar mais ou menos por aqui o meu, ó. Vou puxar aqui. Aqui não tem muito segredo, porque aqui é carreira de repetição. Então, nós vamos trabalhar 2 carreiras no lilás. Eu só quis vir aqui com vocês para mostrar que eu ia amarrar aqui o fio, trocar a cor, tá? Mas eu vou subir 3 correntes e vou continuar fazendo 2 pontos, 2 correntes. No próximo espaço, 2 pontos e 2 correntes, tá? Eu vou trabalhar assim. Depois desses 2 fios aqui de trás, eu vou trabalhar assim por 2 carreiras, tá? Depois eu vou trocar de cor e vou fazer 2 carreiras no roxo. Aí eu já venho com vocês com essas carreiras prontas, ok? Ó, é só isso mesmo. Só essa repetição, tá? Igual a gente fez na base do tapete, do pé do vaso, da tampa do vaso. Ok? Ó. 2 correntes e 2 pontos altos, tá? Eu vou fazer 2 carreiras, vou dar a volta toda, quando chegar aqui eu fecho com ponto baixíssimo, ando com ponto baixíssimo até a corrente, subo 3 correntes e continuo, ok? Vou fazer 2 carreiras no lilás, 2 carreiras no roxo e retorno com vocês, ok? Trabalhei aqui as minhas 6 carreiras, né, sem a quina, ó, que foi aqui a quina, né, eu trabalhei 2 brancas, 2 lilás e 2 roxas. Cheguei aqui no final, fiz 2 correntes de intervalo, vim aqui nas correntes do início, 1, 2, 3, na terceira aqui eu vou puxar meu ponto baixíssimo, tá? Agora eu vou fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Vou subir 3 correntes, em cima do ponto alto eu faço um ponto, e onde tem 2 correntes eu faço 2 pontos altos. Eu preciso fazer essa carreira de ponto sobre ponto para estruturar aqui, pra gente poder fazer o bico, tá bom? Ó, onde tem ponto alto, aqui eu coloquei ponto sobre ponto, e onde tem corrente, 2 correntes, eu coloco 2 pontos. Eu vou trabalhar a volta toda e venho com vocês, que a gente vai cortar esse fio roxo aqui e vai colocar o fio lilás pra gente começar a fazer o bico, tá? Ai, aqui não tem corrente. É só ponto sobre ponto, ó. Ponto alto em cima de ponto alto. E dentro da corrente, 2 pontos altos, tá? Vou trabalhar aqui a minha volta toda e já volto com vocês. Cheguei aqui no final da minha carreira, trabalhei 2 pontos altos aqui nas 2 correntes. Aí, eu venho aqui onde eu iniciei, conto 1, 2, 3, na terceira corrente eu puxo meu ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e já corto meu fio, ok? Deixo uns 10 centímetros aqui para depois arrematar. Aí, esse fio, eu vou passando aqui só no fiozinho de trás, por uns 10 pontos, mais ou menos, ou 2, eu vou pegando só no fiozinho de trás, já vou escondendo ele, pra depois, quando eu for arrematar, eu só faço o nozinho de segurança, tá bom? Ó, eu passo por uma quantidade aqui, pra não ficar franzido, eu dou uma puxadinha, tá?
Aí, quando eu passar por uns 10, 12 pontos, mais ou menos, eu puxo ele pra trás. Eu venho, introduzo a agulha aqui, ó. Pego o meu fio e coloco ele lá atrás. Aí, ele já tá escondidinho aqui, ó, depois é só eu fazer o nozinho aqui e cortar ele. Ok? Ó, a nossa base. Nossa base aqui da nossa tampa, ó. Já tá ajeitadinha, da nossa capa da caixa acoplada. Eu vou lá da tampa, tá bom? Agora eu vou fazer as divisões aqui e retorno com vocês pra gente começar a fazer o bico, ok? Pessoal, pra gente trabalhar aqui a base do nosso bico, vai ter que ser múltiplos de 8, tá? De 8 em 8. Aqui pra mim, pela minha quantidade de pontos, faltou 2 pontinhos para dar múltiplo de 8. Então, eu fiz aqui, ó, na lateral, eu coloquei uma marcação. Foi até bom acontecer isso, porque se acontecer isso com vocês, com a medida de vocês, aí faltar algum pontinho, aí dá para vocês fazer essa adaptação, tá bom? Ó, eu fiz uma marcação aqui nessa lateral e na outra lateral também eu fiz uma marcação, que é onde eu vou fazer a adaptação, onde tá faltando 2 pontinhos, tá? Então, eu vou amarrar meu fio aqui, lilás, mais ou menos aqui no meio, tá vendo? Onde tá a argolinha aqui, eu vou amarrar mais ou menos aqui no meio. Opa, enroscou aqui. Eu amarro ele aqui. Tem que ser múltiplos de 8 pra dar certo, tá bom? Aí, eu vou subir aqui 3 correntes. Eu vou fazer no mesmo lugar mais 2 pontos altos. Ok? Fiz meu bloquinho de 3 pontos. Eu vou trabalhar 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes, laço, e vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 8º ponto, eu vou fazer meu bloquinho de 3 novamente. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes, laço, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 8º ponto, eu vou fazer o meu bloquinho de 3 novamente. Certo? Eu vou trabalhando assim, até chegar ali na minha primeira marcação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 correntes, laço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 8º, eu faço meu bloquinho de 3 pontos. 1, 2, 3 pontos altos. Tô chegando aqui na marcação. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes, laço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 8º ponto, eu faço meu bloquinho de 3. Certo? Aí, cheguei na minha marcação. Aí, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Eu não tava pulando 7 aqui? Como tá faltando 2 pontos pra gente completar a volta, aqui eu vou pular só 6, ó, onde chegou a marcação. Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar no 7º. 1, 2, 3 pontos. Aí, vai bater certinho lá, quando eu chegar lá do outro lado, tá? Eu vou fazer minha volta toda, assim, fazendo 6 correntes e pulando 7, fazendo 6 correntes e pulando 7, até chegar na próxima marcação. Quando chegar aqui na marcação, eu retorno com vocês, ok? Cheguei aqui na próxima marcação, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes, laço. Aí, aqui também eu pulo 6 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloco aqui no 7º. Só nessas 2 marcações que eu vou pular 6, tá? Aí, foi bom acontecer isso, porque se sobrar, se faltar ponto aí pra vocês, aí vocês podem fazer isso, tá? Pular a quantidade menos aqui, para poder sobrar lá no final, para bater certinho, tá bom? Aqui eu vou fazer 3 pontos altos e vou dar o segmento aqui até fechar ali a nossa carreira, ok? Cheguei aqui no final, ó, sobraram só 7 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 pontos pra gente fechar. Então, eu vou trabalhar minhas 6 correntes, 3, 4, 5, 6. Vou vir aqui, ó, na terceira corrente aqui, eu vou puxar, ó, deixo bem justinha essa correntinha, vou puxar meu ponto baixíssimo, certo?
Eu vou andar com ponto baixíssimo por 1, 2, 3 vezes aqui, ó. Eu vou prender o meu terceiro ponto baixíssimo na primeira corrente aqui. Eu não vou cortar esse fio, tá, pessoal? Que eu vou usar ele mais uma vez, tá bom? Eu não vou cortar ele agora. Eu vou abrir esse ponto bem grande assim, ó. Vou introduzir minha mão aqui por dentro. Deixa eu pegar minha linha. Ó, eu abri o ponto bem grande, eu vou pegar minha linha e vou passar por dentro. Eu vou travar meu fio aqui, tá? Mas tem que fazer isso que eu fiz, andar com ponto baixíssimo aqui em cima de 1, 2, 3, porque esse fio vai ter que ficar aqui no meio, tá bom? Agora eu vou pegar o meu fio branco, tá? Já vou dar o segmento aqui. Eu vou amarrar ele em qualquer dessas argolinhas aqui de corrente, tá? Vou deixar uns 10 centímetros de fio para arrematar depois. Já vou vir andando com ele aqui para mim arrematar, ó. Eu amarrei na primeira corrente, tá vendo? Ó, amarrei na corrente mesmo. Aí eu já travo meu fio aqui, 1, 2, 3 correntes. Vou trabalhar mais 1, 2, 3 pontos altos. Voltei aqui no mesmo lugar, eu fiquei com um total de 4 pontos. 2 correntes. E mais 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos. Ó, fiquei com um leque de 4 pontos altos, 2 correntes e 4 pontos altos. Eu vou trabalhar a volta toda assim. Laço, ó, depois que eu fiz laço, já venho pro próximo espaço. Trabalho 1, 2, 3, 4 pontos altos, 2 correntes e 1, 2, 3, 4 pontos altos. Laço, já vou para a próxima, ó. Cheguei aonde eu travei minha corrente, tá vendo? Aonde eu travei, eu vou fazer assim, ó. Vou trabalhar em cima do fio por 4 pontos altos, ó. 2, 3, né? 4. Porque eu vou precisar que esse fio fique aqui no meio desse leque, tá bom? Esse fio que tá travado aqui. Depois que eu fiz 4 pontos, eu vou colocar ele pra trás. Faço 2 correntes, né? Tô segurando ele aqui, ó. Aí, eu fiz os 4 pontos por cima dele, tá vendo? Que ele ficou no meio. Aí, eu laço. Aí, eu já não vou fazer mais por cima dele. Eu vou deixar ele lá, porque depois vocês vão entender por que ele tem que ficar aqui no meio, tá? Eu faço isso, pessoal, travo o fio pra não ficar um monte de arremates, tá? Ó, então, eu vou trabalhar a volta toda assim, laço, 4 pontos altos, 2 correntes e 4 pontos altos. Eu vou trabalhar a volta toda assim, quando chegar lá no comecinho, lá onde eu comecei aqui, ó, esse leque eu retorno com vocês, ok? Cheguei aqui no final, trabalhei meu último bloco, né? Aí, eu venho aqui, ó, na terceira corrente e puxo um ponto baixíssimo. Eu vou precisar que esse fio fique aqui no meio, então, eu vou andando com ponto baixíssimo aqui em cima desses pontos altos, ó. 2, 3, 4 vezes. Porque eu não vou cortar esse fio ainda, tá? Eu vou precisar dele ainda mais uma vez. Então, eu vou travar ele igual eu fiz o outro. Eu vou abrir o ponto, vou passar o meu rolo de fio aqui por dentro. Desculpa o barulho aí, pessoal. Meu rolo de fio por dentro e vou puxar pra travar ele, porque eu preciso que ele fique aqui no meinho, tá bom? Pra não ficar um monte de arremates. Agora, eu vou lá no meu fio lilás, onde eu travei ele, ó. Tá aqui, ó. Ainda nem tirei os arremates. Eu vou arrematar esse fio aqui pra mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Ó, esse fio branco aqui que tá aqui por dentro, ó. Eu vou abrir ele, tá? Ó. Vou deixar 3 perninhas pra um lado e 3 perninhas pro outro. Vou pegar com agulha de crochê mesmo, ó. Vou passar algum fiozinho aqui, ó. Vou passar essa perninha aqui e vou dar 3 nozinhos, tá? O primeiro nozinho não dá muito apertado não, porque senão ele pode franzir o trabalho, pode encolher ali. Eu vou cortar meu fio, tá? Esse lilás aqui eu vou fazer a mesma coisa. Agora, esse aqui que eu travei, não. Esse aqui que eu travei, a gente vai trabalhar com ele agora, ok? E o branco fica travado aqui, ó. Deixei ele travadinho aqui, tá? O branco. Agora, a gente vai pro lilás. Usar ele na última carreira.
Por que que ele teve que ficar aqui no meio, ó? Porque eu já vou subir ele aqui, ó. No meinho aqui desse, eu já vou puxar aqui, já vou subir 3 correntes. 1, 2, 3, que é meu primeiro ponto. E vou trabalhar mais 2 pontos altos. Por isso que ele ficou aqui, ó, nesse meinho, ó. Já subi ele aqui. 6 correntes, 3, 4, 5, 6. E vou pro próximo meinho do leque. Vou trabalhar de novo o bloquinho de 3. Essa carreira é igual a carreira de baixo. Só que agora a única diferença é que nós vamos colocar o bloquinho de 3 dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 correntes e vamos para o próximo espaço. Certo? Eu vou trabalhar minha volta toda aqui. Aí nós vamos trabalhar com fio branco novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laço. Venho para o próximo espaço. Tá? A carreira vai ser toda assim. 6 correntes, bloquinho de 3. 6 correntes, bloquinho de 3. Vai ficando bem bonitinho assim, ok? Vou trabalhar toda a minha carreira aqui e já volto com vocês. Cheguei aqui no final, trabalhei meu último bloquinho. 6 correntes. E vou prender com ponto baixíssimo aqui, ó. 1, 2, 3. Na terceira corrente, eu vou prender com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, corto meu fio. Deixo uns 10, 12 centímetros para depois arrematar. Puxo essa corrente, dou uma travadinha nela. Eu vou andar com ela aqui, ó. Igual eu fiz já algumas vezes aqui. Eu vou puxar ela aqui, ó. Por algumas correntes aqui, umas 10 pelo menos. Eu vou dando uma repuxadinha assim para ele não encolher, tá? Só até passar mais ou menos nessa argola de correntes aqui já é o suficiente. Depois, quando eu não quiser mais andar com ele, eu só puxo ele pra trás, ó, e deixo ele lá pra mim depois arrematar, tá bom? Ó, não vamos usar mais o fio lilás. Eu vou lá onde eu travei o branco, ó. O branco eu não travei ele aqui no meio, ó, ele tá aqui, ó. Travadinho aqui. Aí, eu vou usar pela última vez o branco, tá bom? Depois a gente já vai fazer a última carreira do acabamento do bico. Aí, eu vou vir aqui na primeira corrente aqui, ó, meu branco tá aqui, ó, atrás. Eu vou puxar ele aqui, já vou travar 1, 2, 3 correntes, ó. Ficou só um pedacinho de fio transpassado aqui atrás. Aí, eu vou trabalhar novamente 4 pontos, né? Contando com a corrente aqui, 4 pontos altos. A carreira vai ser igual essa aqui de baixo. 2 correntes de intervalo e 4 pontos. A carreira vai ser toda assim. 4 pontos altos, 2 correntes e 4 pontos altos. Laço, já vou pro próximo espaço. Você viu que eu não coloquei nenhuma corrente de intervalo. 2, 3, 4. 2 correntes de intervalo. 1, 2, 3, 4 pontos altos, ok? Eu vou trabalhar aqui toda a minha carreira desse jeitinho, já retorno com vocês, tá? Cheguei aqui no final, trabalhei meu último leque, né, de 4 pontos, 2 correntes e 4 pontos. Vou vir aqui na terceira corrente aqui, aí vou puxar meu ponto baixíssimo. Aqui eu já faço uma corrente, já corto meu fio e deixo ele aqui bonitinho pra mim arrematar ele depois. Dou uma travadinha aqui. E vou trabalhar minha última carreira do acabamento do nosso bico, tá? Ó, tá ficando todo bonitinho, todo ajeitadinho. Agora, nós vamos trabalhar o acabamento, tá? Eu vou pegar meu fio roxo. Peguei aqui meu fio roxo, tava procurando meu fio roxo, onde eu tinha guardado ele. Aí, eu vou pegar aqui, ó. Aqui tem o último ponto do leque, eu vou pegar aqui nesse daqui, tá? Eu vou pular esse ponto, vou pegar aqui, ó. Contando aqui do meio, 1, 2 no terceiro, tá? Eu vou pegar aqui, vou amarrar ele aqui, dou só um nozinho, que é suficiente. Que depois a gente vai fazer um nozinho de segurança, quando a gente for arrematar o fio. Ó, já vou deixar esse fio aqui pra trás pra me arrematar ele depois, tá? Aqui eu vou subir 2 correntes, que equivale a um ponto baixo, tá? Eu vou pular esse ponto aqui, o último e o primeiro, tá? Aqui no meio, aqui nessa parte lilás, eu vou introduzir minha agulha aqui, eu vou puxar um ponto baixo,
Ó, você viu que eu não lacei, não fiz nada. Só fiz as duas correntes no começo. Não lacei nem nada. Eu vou introduzir minha agulha aqui, ó, nesse ponto aqui do meio. E vou puxar um ponto baixo alongado. Ó. Depois eu ajeito ele, que eu gosto que ele fica bem ajeitadinho assim. Se ele ficar retorcido, porque eu tenho mania de distorcer ele para ele ficar arrumadinho, eu introduzo a agulha aqui, eu puxo ele, ó, ele ficou torcido. Eu tiro ele da agulha, ajeito ele aqui, ó, distorço ele, coloco na agulha de novo. Faço meu ponto baixo alongado, que eu gosto que ele fica bem arrumadinho. Pulei esse primeiro ponto e vou fazendo ponto baixo até eu chegar aqui no meio da... Fiz 3 pontos baixos, 4, que é aqui no meio do nosso leque. 1, 2, 3 correntes. Vou prender meu picô aqui, vou pegar nesses 2 fiozinhos aqui e vou prender com ponto baixo. Aí eu vou descer. Tem um fiozinho aqui no meio do caminho. 2, 3 pontos baixos. Vou pular esse último, vou vir aqui, ó, no meio, na parte lilás, e vou puxar meu ponto baixo alongado. Ele ficou torcido, eu distorci ele e travei. Vou pular o primeiro. Vou fazer 1, 2, 3. No quarto aqui, ó, que vai dar no meinho aqui do nosso leque, eu vou subir 3 correntes e vou prender meu picô. Vou pegar esses 2 fiozinhos aqui do ponto baixo e vou fazer um ponto baixo. Quando eu prender o picô, eu seguro aqui, ó, na corrente, ó. Fica mais fácil para prender o picô. Aí, vou descer 1, 2, 3 vezes o ponto baixo. Ó, ele vai ficando assim, ó, bem arrumadinho. Ok? Aí, vou fazer de novo, vou pular esse ponto, vou vir aqui no meio e vou fazer meu ponto baixo alongado. Vou puxar o fio, se ele ficar torcido, eu vou distorcer e vou colocar na agulha de novo. Tá? Que eu gosto que ele fica bem arrumadinho. Vou pular o primeiro, eu vou fazer 1, 2, 3 pontos baixos, no meio aqui o quarto ponto baixo e meu picô. 3 correntes, vou pegar esses 2 fiozinhos aqui, ó, do ponto baixo e vou prender mais um ponto baixo, ó. Eu seguro aqui, ó, e puxo meu ponto baixo, ok? Vou fazendo essa repetição aqui por toda a minha volta. Não pode esquecer, pessoal, que eu sempre pulo o último e o primeiro. E prendo o ponto baixo alongado aqui no lilás, ó. Se você quiser deixar torcido assim mesmo, pode deixar, ó. Não tem problema, é que eu gosto que ele fique arrumadinho. Posso arrumar ele depois, eu posso distorcer o fio na hora que eu estiver fazendo. Porque a hora que você introduz a agulha, ele sobe torcido. Aí eu arrumo ele, coloco na agulha de novo. Aí ele fica arrumadinho. Pulo o primeiro, vou pro segundo. 1, 2, 3. Vou fazer só mais esse com vocês. 4. 1, 2, 3 correntes. Pego nesses 2 fiozinhos aqui do ponto baixo e prendo meu picô com ponto baixo. Tá? Vou fazer aqui a minha volta toda. Desse acabamentinho bem bonitinho e já retorno com vocês. Cheguei aqui no final. Trabalhei meu último motivo aqui, né, ó. Picô, 2 pontos. Vou deixar esse fio aqui atrás para arrematar, que é o do início. Aqui onde eu fiz as 2 correntes, ó, eu vou pegar uma, na segunda, eu vou puxar meu ponto baixíssimo. Deixa essa correntinha aqui, pessoal, do final, esse pontinho aqui do final, bem justinho, tá? Para não ficar um buraco aqui. Então, eu vou contar aqui 1, 2, na segunda, eu vou puxar meu ponto baixíssimo, ó. Já vou fechar, vou fazer uma corrente e vou cortar meu fio. Essa minha tesoura aqui, perdida. Ó, vou cortar meu fio, vou deixar uns 10 centímetros para o arremate. Vou puxar ele aqui, vou dar uma travadinha. Aí, como eu falo em todos os vídeos meus, quando eu trabalho com mais de uma cor, eu nunca vou amarrar esse roxo aqui no branco para não aparecer o nó. E eu nunca vou amarrar, eu vou andar com ele na própria cor, tá? Eu vou pegar a agulha de tapeceiro, vou colocar aqui na agulha de tapeceiro. Eu vou andar esse fio pra cá e depois eu vou andar esse fio pra lá. Então, eu vou vir aqui, ó. Deixa eu virar ao contrário, porque eu sou canhota. Ó. Deixa eu virar assim, que é melhor. Tirar esses fios daqui. Ó, peguei aqui meu fio, né? Eu vou introduzir ele aqui no roxo, ó. Tô do lado avesso, tá, pessoal? Eu vou passar aqui, vou dar uma puxadinha pra esconder o nozinho aqui do final. Eu vou andando com ele assim, ó. No roxo, no próprio fio roxo. Eu não vou pra parte branca não, porque senão depois o meu nó vai aparecer muito lá. Ok?
Ó, andei já com ele um pouquinho, já posso cortar ele aqui, tá? Aí eu faço aquele mesmo sistema. Abro o fio, deixo 3 perninhas para um lado, 3 perninhas para o outro. Pego aqui do ladinho qualquer fiozinho desse, passo uma das perninhas por baixo dele e amarro 3 nozinhos. Ó, 1, 2, 3 vezes, tá? Se eu amarrar a cor na própria cor, vai ficar bem mais discreto o meu nozinho aqui, tá? Se você tá acostumado a pôr um pinguinho de cola, pode pôr um pinguinho de cola, tá? Aí, esse fio aqui, eu vou andar com ele pra cá e vou amarrar aqui, tá bom? Eu vou me organizar aqui, eu vou colocar a nossa capa aqui no molde, tá? Ó, ela ficou bem bonitinha, toda ajeitadinha. Eu vou colocar no molde e já mostro pra vocês direitinho como que ela vai ficar pra gente finalizar o nosso vídeo, ok? Olha, pessoal, que graça que ficou nossa capa da caixa do Manuela. Ó, ficou bem bonitinha, ó. Tá meio estourado porque esse barbante branco, ele tá bem branquinho, tá, ó. Ela ficou toda bonitinha, ó. Eu tô gravando aqui com uma mão só e mostrando pra vocês como que ficou, tá? Deixa eu levantar ela aqui de novo, ó. Ela ficou bem bonitinha, ó. Bem certinha. Essa aqui eu fiz a volta toda, ó. Tá? Frente e costa ficou igual. Ficou bem certinha, tá? Se você quiser, se a caixa da sua cliente, ou se você for muito encostada na parede lá, e você quiser fazer só lateral, frente e lateral, você vai acompanhar a aula do Mickey, da caixa acoplada do Mickey que eu fiz. Eu vou deixar na descrição aí do vídeo, tá bom? Porque você vai fazer carreira só de ida e voltas. Eu ensino como dividir aqui no meio para você dividir para fazer o bico, tá? Lá, aí você vai adaptar esse bico aqui direitinho lá e dá certo. E aqui atrás a gente faz uma correntinha pra capa não sair do lugar, ok? Se você gostou dessa aula aí, deixa o seu joinha, deixa o seu like. Se você não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para as próximas notificações, que vem muita coisa bonita por aí. Muito obrigada. Beijos.